Louvado seja Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Capítulo 16, Marcos 16, verso 1. Você que está com o app da igreja aí, a gente vai ler na mesma linguagem aí, todo mundo no mesmo... Essa linguagem que está no aplicativo é do King James, né, atualizada. Então a gente vai usar como base essa linguagem, né? Se você tiver com uma Bíblia diferente, não tem problema, é só acompanhar, né? Muda algumas palavras somente. Amém? A palavra de Deus fala assim no versículo 1: Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, eles caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscai a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Amém? Até aí. Meus irmãos, passaram-se aproximadamente mais de 2000 anos e eu acredito que cada um de vocês não consegue imaginar qual foi o sentimento de dor, o sentimento de perda daqueles discípulos quando Jesus estava pregado lá na cruz e foi crucificado. Eu não consigo pensar o que eles estavam imaginando, porque eles viam que eles viveram com Jesus durante o ministério de Jesus, durante os 3 anos em que Jesus começou o seu ministério e atuou, operando milagres, fazendo maravilhas, curando enfermos, sarando paralíticos, salvando pessoas endemoniadas. E aqueles discípulos, quando viram Jesus lá na cruz, morto, para aqueles discípulos, talvez ali representava que a morte havia vencido, que a morte havia derrotado Jesus, que a morte havia ganhado e tudo aquilo que eles acreditavam, tudo aquilo que eles criam, que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo vinha para salvar os judeus, a humanidade, né? Tudo aquilo caiu por terra porque Jesus estava lá pregado e morto naquela cruz. E ele foi levado para o sepulcro. Ele foi levado para o local onde ele foi ali enterrado, né? E eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos, com a igreja, a vitória que nós temos em Cristo ressuscitado. Amém? A palavra de Deus, eu quero que você abra no livro de Mateus, capítulo 28, verso 6.
diz assim: mas aqui ele não está, foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Como cristãos, meus irmãos, nós estamos celebrando no dia de hoje, o dia de domingo de Páscoa, o dia mais triunfante e vitorioso da história da humanidade. Você pode dizer amém por isso? O dia em que Jesus, ele venceu a morte e o inferno nos deu como seu povo um senso de imortalidade. Ao celebrarmos, meus irmãos, esse grande dia, esse grande e importante evento que teve lugar há mais de 2000 anos atrás, eu gostaria de focar em nossos corações, nessa mensagem, a vitória que Jesus realizou através da sua morte, sepultamento e ressurreição. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a morte e o sofrimento de Jesus. Existe um livro, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, sobre esse livro, e o título desse livro, ele é um livro escrito por um cirurgião não cristão, e ele relata a morte de Jesus na cruz, a morte da crucificação, né, como um médico. Os efeitos em que a morte da crucificação causa no corpo humano. E eu comecei a ler aquele livro. Aquilo que a gente viu no filme A Paixão de Cristo, aquilo lá é uma encenação, a gente vê ele sendo açoitado, e tem cenas ali que são cenas fortes, cenas pesadas, que arranca da carne dele ali com flagelo. Mas o ato da crucificação, ele morre asfixiado com o seu próprio ar, porque ele não consegue respirar com a crucificação. E a crucificação, os romanos, eles tinham esse método de punição, esse método de morte, porque eles sabiam que era uma morte vagarosa e era uma morte dolorosa. A maioria dos bandidos, a maioria dos ladrões que eram presos e crucificados, eles eram amarrados. Mas Jesus, ele foi pregado com os cravos pelas mãos e pelos pés. E eu lendo aquele livro, eu comecei a ler, e eu não queria parar mais. Eu comecei, era 10 horas da noite, e aí eu lia e chorava, sentindo o sofrimento de Cristo. Era 2 horas da manhã e eu lá na cozinha chorando, porque Jesus, ele sofreu por mim e por você. Um médico relatando qual foi a dor que ele sentiu por cada um de nós. Mas antes de podermos realmente apreciar a vitória que nós temos em Jesus Cristo por causa da sua ressurreição, nós precisamos, meus irmãos, compreender plenamente, entender o sofrimento que ele passou por nós e o grande preço que ele pagou por nossa vitória, para que você hoje nessa noite estivesse aqui celebrando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. O Evangelho de Mateus, os capítulos 26 e 27, nos dá uma descrição detalhada desse sofrimento de Jesus, que ele passou por nós. E eu recomendo você, se você puder ler esse livro, o título do livro é A Crucificação segundo o Cirurgião. A Crucificação segundo o Cirurgião. Ele tem na internet para vender, você pode comprar, leia e tenha a noção do que Jesus passou por cada um de nós. Mas o livro de Mateus, capítulos 26 e 27, nos dá um relato de o que aconteceu com ele. Nesses 2 capítulos da Escritura, nós encontramos muito sofrimento que Jesus suportou por nós, para que pudéssemos ter a vitória que agora nós temos nele.
Meus irmãos, ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele sofreu uma noite de agonia ali no jardim do Getsêmani. Ele viu quando um dos seus discípulos mais amados e leais o negou por 3 vezes. Ele enfrentou o sinédrio, onde os príncipes dos sacerdotes e os anciãos rejeitaram o seu testemunho. Ele suportou a crucificação ao ser pregado na cruz. O maior preço, talvez, que provavelmente ele pagou, foi o de ser rejeitado um tempo pelo seu próprio Pai celestial. Quando Deus viu tanta maldade que estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, por suas transgressões nós fomos livres, nós fomos libertos. E Deus não suportou olhar para aquilo e virou o rosto para Jesus. E ali Jesus se sentiu sozinho e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não suportava ver tanto pecado sobre Jesus. O livro de Isaías nos dá um relato vivido do sofrimento de Jesus, que ele iria passar por causa dos pecados da humanidade. Isaías 53, do versículo 1 ao 7, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra, não tinha formosura e nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, porque o desejássemos, para que o desejássemos, era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Meus irmãos, em segundo lugar, a morte e o sepultamento e a ressurreição. O propósito pelo qual Jesus veio. Embora Jesus tivesse realizado muitas coisas maravilhosas nos poucos anos em que ele esteve entre as pessoas como Deus em carne, foi para este momento em sua vida e ministério que ele foi enviado. Embora ele viveu durante um tempo aqui na terra como Deus enviado, o único motivo para que ele fosse enviado aqui é para que ele morresse em prol dos nossos pecados. Em João 1:29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Em João 3:5, 1 João fala assim, 3:5: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Meus irmãos, em 2 Coríntios, a palavra do Senhor fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que
nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi neste momento, lá na cruz, que Jesus ele estava realmente tomando os pecados do mundo. Ele estava, de fato, tornando-se pecado por cada um de nós. Às vezes nós não damos valor à mensagem da cruz. Às vezes nós não aceitamos a mensagem da cruz. Que Jesus Cristo ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Jesus neste momento, meus irmãos, no tempo, ele estava tomando todos os pecados da humanidade sobre si, fazendo-se pecado, e Deus não podia mais olhar para ele. E foi neste momento de escuridão que ele clamou em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos através da crucificação, através da morte e através da ressurreição, a vitória que foi realizada através da cruz e da ressurreição. Quando Jesus ele foi para a cruz, meus irmãos, e depois ressuscitou dos mortos, ele realizou uma grande vitória. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele realizou uma grande vitória para a humanidade. Nessa parte, eu quero mostrar para cada um de vocês, e eu quero olhar para algumas coisas que ele realizou por nós, para que possamos andar em plenitude de vitória que ele disponibilizou para cada um de nós. Em primeiro lugar, nós fomos libertados da morte, do inferno, e recebemos um senso de imortalidade. Nós viveremos pela eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo lá na glória. Porque Jesus venceu a morte. A ressurreição de Jesus Cristo foi a maior vitória que já ocorreu. Porque na sua ressurreição nós fomos libertos da morte e do inferno. Em Apocalipse 1, 17 e 18 fala assim: quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu que vivo fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Esse é o Senhor Jesus Cristo, a quem nós estamos celebrando essa ressurreição, a quem nós estamos celebrando o dia de Páscoa. Em 1 Coríntios fala, 15, 53 a 57, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que se isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá vitória, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu, em nome de... Aleluia! Louvado seja Deus. A morte, meus irmãos, é uma das coisas que as pessoas mais temem. As pessoas mais têm receio da morte, porque não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que será depois que der o último suspiro. Mas por causa da ressurreição de Jesus e a vitória que Ele conquistou através dela, nós podemos ter paz com Deus, esperança para o futuro, e não há arguilhão na morte. Nós podemos falar que, igual o apóstolo Paulo: crucificado estou com Cristo, a morte para mim é lucro.
aqui na terra é só sofrimento e dor. A partir do momento que nós temos a convicção da nossa salvação, meus irmãos, a morte é lucro para a nossa vida. Porque Deus, Ele quer que cada um de nós tenhamos a vida eterna. Por isso Ele enviou o Seu único Filho, para que nós pudéssemos morrer, para que nós pudéssemos o aceitar, e com a morte dele, nós temos a vitória sobre a morte, para que através da morte dele, nós possamos ter a vida eterna. Você crê nisso? Amém? Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala a Timóteo lá, 1:10, ele fala assim, que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, em primeiro lugar, nós fomos libertados da morte, da morte do inferno, e nós recebemos esse senso de imortalidade. Foi nos dado, em segundo lugar, uma esperança viva e uma herança incorruptível. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, diz assim: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imerecível, reservada nos céus para vós. Amém? Fala assim, eu recebo. Fala, irmão Pedro. Fala, irmão Pedro. Vocês não estão entendendo, né, quem é o irmão Pedro? Pedro, eu acabei de ler, Pedro está falando para a igreja. Vou repetir o que Pedro falou para você. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós. Irmão Pedro, eu recebo. Essa esperança, meus irmãos, é um elemento muito poderoso para as nossas vidas, pois é ela que nos mantém firmes durante as muitas tempestades da vida e nos faz crescer e amadurecer como o Senhor deseja, como Ele deseja. Em terceiro ponto, nós temos o poder, presta atenção, vira para o seu irmão e fala assim, você. Fala com autoridade, você. Olha com cara de bravo para ele, você. Fala forte, você. Tem o poder e a vitória sobre o diabo. Primeira João 4:4, olha o que a palavra do Senhor fala. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido, já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em Romanos 8:31, fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E em 37 fala assim, em todas essas coisas somos mais do que parou para cada um de nós. O que Deus, na sua eternidade, o que Deus, Ele dá palavra de vitória para cada um de nós. Nós vencemos a morte,
nós vencemos o diabo e nós temos a certeza da vida eterna, porque Ele nos deu através da morte de Jesus Cristo, essa salvação. Em Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você acredita nessa palavra? Você acredita que você tem autoridade para pisar em serpentes? Você tem autoridade para pisar em escorpiões? E nada vos fará dano algum, porque Deus nos deu esse poder e essa autoridade? Foi nos dado também, meus irmãos, a vitória sobre o pecado. Tudo isso porque Jesus se entregou lá na cruz por nós. Em Romanos 6, versículos 4 ao 7, diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o homem, o nosso velho, foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Aqui ele está falando do batismo. Nós, quando descemos as águas, nós estamos mortos para o mundo e justificado para o pecado. Jesus, quando Ele foi crucificado, e nós lemos no início, as mulheres foram, Maria Madalena, foram Betânia e Marta, mãe de Tiago, é isso? Agora fugiu. Está lá, no início que a gente leu. Foram lá e chegaram lá e não tinha ninguém lá no túmulo. E aí, aquele jovem vestido de branco falou: Ele não está aqui. Ele foi, Ele ressuscitou. Elas ficaram amedrontadas, falaram: não temas, o Senhor vive. Jesus, naquele momento, ele havia ido lá no Hades e tomado ali a chave deste mundo da mão de Satanás. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás por cada um de nós. Jesus Cristo, a partir daquele momento, ele começou a encontrar algumas pessoas. E presta atenção no que acontece. Qual é a primeira pessoa com quem ele se encontra? Maria Madalena. Uma mulher que era desacreditada, uma mulher que ninguém dava a mínima para ela, uma mulher que tinha um passado obscuro, uma mulher que ninguém falava com ela porque ela tinha feito algumas coisas no seu passado. Mas isso nos traz uma lição, meus irmãos, que Jesus, Ele quer ter encontro com pessoas. Ele vai ali, a exemplo de Maria Madalena, Ele vai ao encontro da pessoa mais improvável do mundo. Logo a sua ressurreição, Jesus, Ele vai encontrar com ela. Não olhando para o seu passado. E eu quero falar para você nessa noite, se você tem algo no seu passado, Jesus não está interessado no seu passado. Jesus, Ele quer que você tenha a vida nova. Jesus, Ele quer que você ande segundo sua vontade. Jesus, Ele quer que você ande segundo o seu caminho. E Jesus, Ele continua, e Ele manda Maria Madalena falar, vai lá e anuncia que eu estou vivo. E você sabe que ele foi um homem inteligente, porque ele mandou uma mulher contar a novidade.
Sabe que vai lá falar para a mulher, vai lá, conta uma novidade lá, né? As mulheres não gostaram dessa história, né? Mas ele fez certo, porque a mulher, ela sabe como falar, ela sabe como levar a mensagem, ela sabe como propagar o evangelho, e ela anunciou que Jesus não estava morto, Jesus havia ressuscitado. Ela foi lá para os discípulos e eles não acreditaram. Aqueles discípulos falaram assim, não pode ser. Jesus, ele morreu, eu vi ele morrendo, Jesus não ressuscitou, não pode ser. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos que nem esses discípulos. Nós somos que nem esses homens que a gente recebe o milagre de Deus, a gente recebe a bênção de Deus no domingo, chega na segunda, a gente está pedindo novamente porque a gente não acredita que recebeu o milagre de Deus. Quando nós recebemos o milagre de Deus, nós temos que tomar posse, nós temos que acreditar, nós temos que ter convicção, porque foi Deus que te deu este milagre. Em Romanos 8:10, eu já vou encerrar. Fala, ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Meus irmãos, para encerrar, por último, a grande vitória, a grande coisa que Jesus, ao morrer na cruz e ao ressuscitar, foi nos dado um grande poder como resultado da ressurreição. Quando chega lá aos Efésios, capítulo 1, versos 18 e 20, nós lemos que, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que sabais quais seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos, o qual suprema grandeza do seu poder para conosco, o que cremos segundo a operação da força do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Amém? Nós devemos confessar com as nossas bocas essa grande vitória que Jesus Cristo realizou por nós. Essa grande vitória que Ele realizou por nós, e nós temos que andar por ela, entendendo que essa é a maneira pela qual o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, através da morte de Jesus Cristo. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que morreu e ressuscitou. Amém? Nós devemos buscar as coisas que são do alto. Nós devemos buscar onde está Cristo, bem como colocar a nossa mente e as afeições nas coisas do alto e não nas coisas deste mundo. Amém? Eu encorajo a cada um de vocês nessa noite. Eu encorajo vocês hoje a permitir que Jesus Cristo complete a sua vitória em suas vidas, recebendo Jesus como o Senhor e Salvador, submetendo 100% a Ele e em seu serviço. Amém? Você pode louvar ao Senhor por isso? Jesus Cristo morreu. Os discípulos achavam que tudo tinha acabado. Satanás vibrou porque Satanás achou que o plano de Deus não tinha dado certo. Mas
A palavra do Senhor fala que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E por isso nós somos mais, aplauda o Senhor, por isso nós somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou, nos trazendo das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir para que essa mensagem da cruz esteja guardada e cravada em nossos corações. Que nós possamos, ao lembrarmos, ao olharmos para aquela cruz, ou qualquer outra cruz, né? Hoje eu vim de cruz hoje, né? Eu até vim com uma bolsa, eu tenho uma pulseira aqui também de cruz, ó. Eu falei, será que eu estou com muita cruz hoje, né? Mas a cruz vazia é o símbolo do cristianismo, porque ao olharmos para ela, nós temos a certeza de que Ele não está mais lá. De que Jesus Cristo vive. E porque Ele vive, eu posso crer no dia de amanhã. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Senhor, nos trazendo essa mensagem da ressurreição, essa mensagem onde Jesus Cristo morreu por cada um de nós, onde Jesus Cristo se entregou por amor de cada um de nós. Pai eterno, louvado seja o Senhor pela vida de cada um aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja manifestando ao coração de cada um, que eles possam, Senhor, ao olhar para a cruz, sentir a graça, sentir o amor, sentir a proteção do Senhor sobre a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e que eles possam ser cada vez mais, se sentir amados por Ti, se sentir escolhidos por Ti, ó Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo, e louvo pelo grande plano da salvação que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo.